Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 115. Salmo 115, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Ao lado do botão inscreva-se, que está aí abaixo do vídeo, tem um desenho de um sino. Clica nele e ativa a opção todas, porque aí o próprio YouTube te avisa quando a nossa transmissão, quando o nosso devocional for começar. Dessa forma, você não perde nada e consegue até vencer a inconstância que tem afetado a vida de tantas pessoas. Estamos juntos aqui sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, Salmo número 115. Deixa eu só ajustar aqui. Versículo 1 em diante, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Olha o que diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Glória a Deus. Gente, olha que palavra maravilhosa o Salmo 115 nos traz. Eu quero explicar um pouco do contexto desse salmo para que você seja abençoado com mais profundidade ainda. Eu acredito que a palavra de Deus ela pode nos abençoar em muitos níveis. E quanto mais nós entendemos do contexto e da profundidade daquela palavra, mais profundamente nós somos impactadas. É semelhante a você ouvir uma canção bonita, uma canção que você gosta pelo sabor da letra. A letra te parece bem encaixada, te traz boas sensações, boas lembranças. E aí quando você vê a história por trás da canção, aquilo toma um significado ainda mais profundo para você, não é verdade? Então olha só, o versículo 2 traz aqui uma determinada pergunta que o salmista faz, mas na verdade o salmista ele está replicando a pergunta de nações inimigas de Israel. Olha o que diz: Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Afinal de contas, gente, na antiguidade, a única nação que cultuava um Deus que não tinha nenhuma representação física, por assim dizer, era a nação de Israel. Todas as outras nações, as nações pagãs, tinham esculturas, imagens, estátuas, algumas simbologias que traziam uma figura física de um ser espiritual. Você vê, por exemplo, que no Antigo Egito, onde o povo de Israel passou mais de 4 séculos, lá no Antigo Egito, em algumas pirâmides tinham as chamadas esfinges, né? Que eram desenhos, eram esculturas, na verdade, que representavam alguns deuses do Egito. Os filisteus, por exemplo, tinham um deus chamado Dagon, e esse deus tinha um templo com uma estátua gigante de Dagon. Tem até uma história interessante, que quando pegaram a arca da aliança de Israel e colocaram no templo de Dagon, a Bíblia fala que Dagon, a estátua de Dagon, amanhece caída, com os braços, perdão, com os pulsos, né? Os pulsos da estátua quebrados e toda danificada ali como uma simbologia da superioridade de Deus diante de Dagon. Mas embora a Arca da Aliança fosse um símbolo, uma representação religiosa de Israel, ela não é uma imagem de Deus. Na verdade, a própria Bíblia, o próprio Deus, ele desde o Antigo Testamento fala para o povo não construir imagens de escultura sobre eles. Um dos momentos de maior dano espiritual do povo de Israel no deserto é quando Moisés sobe ao monte e aí o povo
pede para que Arão crie um bezerro de ouro. Afinal de contas, essa era a forma de adoração que o povo havia aprendido no Egito. Então tem uma geração ali que está ali há séculos, né? No Egito, quando eles saem, eles pedem para que um bezerro de ouro seja construído para que eles pudessem cultuar a Deus. Então eu te pergunto, por que que as nações perguntavam assim, onde está o teu Deus? Porque dava-se a impressão para Israel, muitas vezes, que a fé de Israel fosse uma fé de segunda classe. Deixa eu trazer um pequeno exemplo para você entender isso aqui. Imagina uma criança israelita fosse brincar com uma criança de uma outra nação, ali na fronteira, né? Então essa criança de uma outra nação, e era muito comum isso, que não apenas grandes estátuas, grandes esculturas fossem construídas, mas bonecos pequenos, né, com uma pequena representação do deus pagão, fosse carregado no bolso, até como um talismã, como uma espécie de proteção. Então uma criança de uma nação pagã podia tirar ali um boneco do bolso e dizer assim, olha, aqui, ó, aqui está o meu Deus. Pegar aqui o controle do ar-condicionado e dizer assim, olha, isso aqui é o meu Deus. Cadê o teu Deus? E quando ele perguntava isso para a criança israelita não tinha nada para mostrar. Olha, você sabe muito bem como funciona a mente de uma criança. E a criança que não tem como comprovar o que ela acredita, quando ela não tem como mostrar aquilo que lhe faz bem, isso soa para ela como inferioridade. Então, muitas vezes a nação de Israel caminhava se inclinando para os credos pagãos, para a forma pagã de culto e de adoração, porque eles queriam algo físico que trouxesse uma lembrança do que é espiritual, mesmo que Deus tivesse proibido. Resumindo, não ter uma escultura, não ter uma estátua, era algo que, aos olhos das nações ao redor, diminuía a importância, diminuía o tamanho da fé de Israel. É como se fosse uma fé nada a ver, uma coisa estranha, uma coisa sem garantia. Entretanto, o próprio Deus, ele usa isso como forma de treinar e desenvolver a confiança de Israel nele mesmo. Gente, eu vou trazer um exemplo para você compreender o que Deus quer ministrar no teu coração hoje. Se você encontra hoje no mercado, nos negócios, uma oportunidade de fazer um contrato lucrativo. Já eu conheci aqui um grande empresário, um empresário famoso, bem-sucedido, uma pessoa que prospera em tudo que faz. E a pessoa me chamou para fazer uma sociedade com ele, com ela, fazer uma parceria. Por mais que seja boa a oportunidade, é prudente, é recomendável que você faça um contrato, correto? Você faz o contrato, tá ali tudo escrito, as cláusulas. Olha, se a empresa quebrar, vai acontecer isso, isso e isso. Quem paga é fulano de tal, o dano é esse. Tem as cláusulas penais. Se você quiser rescindir o contrato, você tem que pagar tanto. Se quando dividir a empresa, tal vai ficar para tal pessoa, tal vai ficar para tal pessoa. Ou seja, o contrato ele te protege de algumas situações de risco. Porém, existem pessoas na nossa vida e todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que nós já confiamos tanto. Temos um vínculo tão forte que a gente não vê necessidade de criar um contrato físico, de criar um contrato de papel. Gente, eu não estou dizendo que quando se faz um contrato de papel você está desconfiando da pessoa, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que existem vínculos que são tão profundos que transcendem o papel, a caneta e a assinatura legal. Não é verdade? Você fala, não, o trato que eu tenho com fulano é na palavra, eu confio na palavra de fulano, a nossa ligação, o nosso vínculo, ele vai além de um contrato de papel, ele vai além de um acordo jurídico. Ou seja, é algo tão profundo que nem o material consegue descrever aquilo que é imaterial. Portanto, Deus, ao impedir que o povo de Israel criasse uma escultura, criasse uma estátua para adorar, dentre outras coisas, ele estava treinando a confiança do seu povo para que confiasse nele no nível muito mais profundo que a materialidade pudesse ensinar. Eu sei que eu estou falando um pouco difícil hoje, porém, o que eu quero te dizer é que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele é mais confiável do que qualquer ser humano e qualquer situação consiga expressar. Talvez a coisa mais confiável que você tenha na sua situação é um documento assinado e registrado em cartório. Talvez a coisa mais confiável que você tenha em suas mãos seja a chave de um apartamento, né? A própria lei brasileira, ela traz o conceito de tradição nos negócios, a entrega das chaves.
É uma das formas ali, um dos elementos de prova em questões judiciais sobre imóveis, sobre carros, por exemplo. Mas existem coisas na qual nós estamos ancorados, na qual a nossa fé está ancorada, que transcende qualquer fundamento material, vai além disso, é sobrenatural. Então, toda vez que as nações pagãs perguntavam onde está o teu Deus, ó Israel, aqui o salmista ele vai convidar o povo de Deus a confiar num Senhor que é invisível, mas que está atuando e está presente em nossas vidas a todo momento. E olha o que eu quero te trazer aqui. Gente, quando as nações iam para a guerra, umas contra as outras, era muito comum que as nações levassem escultura dos seus deuses diante deles, como uma forma de dizer assim, ó, o nosso Deus está lutando por nós. Então, se a nação X, a nação Y acredita num determinado Deus, eles faziam um boneco, uma escultura, uma estátua desse Deus e levavam ali diante do exército. Era uma forma de dizer, o nosso Deus está nos protegendo. O nosso Deus está lutando por nós. O povo de Israel não levava nada, porque não poderia fazer estátua, não poderia fazer escultura, não poderia fazer essas imagens de acordo com a lei de Deus. Porém, diante da guerra, durante a batalha, o poder de Deus se manifestava e dava vitória ao povo de Israel. Olha o que eu quero ministrar no teu coração, porque isso é muito profundo. Tem situações onde os nossos olhos físicos não conseguem ver uma imagem de Deus. Porém, nós conseguimos sentir a presença de Deus e ver a atuação dele em nossas vidas. Talvez você diga assim, Tiago, mas onde está Deus em toda a situação que eu estou vivendo? Onde está Deus em toda a dificuldade que eu estou passando? Onde está Deus nessa aprovação? Meu irmão, minha irmã, você pode até não ter uma selfie de Deus. Você pode não ter um vídeo gravado com Deus. Mas se você olhar para as digitais da sua história, para a jornada da sua história, você vai ver as digitais de Deus nela. Você vai ver as digitais de Deus em diversos livramentos. Você vai ver as digitais de Deus te colocando com conexões com as pessoas certas na hora certa. Você vai ver as digitais de Deus até te afastando de algumas pessoas em determinados momentos, porque mesmo que os teus olhos físicos não vejam uma imagem física de Deus, você consegue perceber a intervenção de Deus, a atuação de Deus na sua história. Eu acho interessante quando eu escuto alguns testemunhos e as pessoas vão ali contando a sua história, né? Olha, eu vivi tal situação, aconteceu isso comigo. E a pessoa que não tem fé, ela enxerga no máximo, uma série de coincidências. No grupo de comunhão que eu faço parte, né, tem algumas pessoas que estão aqui diariamente assistindo, a gente tem lá uma piada interna nossa, que a gente fala assim, olha, do nada aconteceu tal coisa. Normalmente esse do nada é uma intervenção de Deus, que aos olhos humanos parece algo assim de repente, olha, do nada aconteceu tal coisa. De repente eu nem esperava acontecer. E na verdade é a clara intervenção de Deus. O que você acha muitas vezes que é uma série de coincidências, eu costumo chamar de Jesuicidência, é a intervenção de Deus na sua história. Então eu quero te convidar a confiar num Deus que você pode até não ver com os seus olhos físicos, mas você pode perceber a atuação de Deus na sua história. Você pode perceber a atuação de Deus há muitos anos atrás na sua vida. Você pode perceber a atuação de Deus no ano passado na sua vida. Você pode perceber a atuação de Deus nesse ano na sua vida. Você pode perceber a atuação de Deus exatamente hoje, depois que você assistir esse devocional. Eu creio que os seus olhos vão ser abertos para você perceber as digitais de Deus na sua história. E aí eu quero, para nós terminarmos aqui, orarmos juntos, declarar sobre a sua vida os últimos versículos que nós lemos aqui, porque até do versículo 2 até o versículo 8, o salmista ele vai falando dessas imagens de escultura que tem bocas, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E olha o decreto que ele fala, tornem-se, versículo 8, tornem-se como aqueles que os fazem, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. E sabe, quer um exemplo para você perceber como isso aqui é verdade? Se você ouve música, por exemplo, tem algumas playlists, você bota assim no Spotify, playlist de música para treinar, né? Seja para pegar peso na academia, para poder correr, são músicas que vão
estimular a tua alma, estimular até a tua fisiologia, o teu corpo físico mesmo, a fazer aquelas atividades físicas, a ficarem motivados. Tem música que você escuta para dormir, que vai desacelerar o seu corpo. Tem música que você escuta que você vai ficar motivado a acordar e enfrentar os desafios. Tem música, meu irmão. Eu não quero não quero estigmatizar alguns ritmos, mas, por exemplo, tem algumas músicas, alguns arrochas, algumas serestas, aquela música que até o lutador Glover Teixeira, ele brincou, falou, isso aqui é música de cachaceiro, que você ouve e começa a sofrer. Gente, pelo amor de Deus, não quero estigmatizar ninguém. Mas aquelas músicas de sofrência, né? Tem gente incríveis que você não tem nenhum amor, não tem nenhum romance, nenhuma pessoa para se lembrar, mas só de ouvir aquelas letras com aquela melodia, você já começa a sofrer de amor sem nem ter ninguém para amar. Porque você vai se tornando semelhante àquilo que você adora. Você vai colocando aquilo dentro da sua alma e a sua alma vai se moldando aquilo. Então, quando aquelas nações louvavam, cultuavam e confiavam naquela escultura que nada faziam, elas estavam se tornando semelhante a elas. Porém, eu quero declarar sobre sua vida aqui o versículo 9 até o versículo 11. Olha o que diz, receba isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Mesmo que os nossos olhos físicos não vejam a imagem física de Deus, nós podemos olhar para a nossa história e percebermos as digitais de Deus intervindo na nossa caminhada para nos guardar, para nos abençoar, para nos fazermos viver a vontade perfeita dele. Amém? Quem quer viver, gente, essa graça do Senhor? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Não para ver necessariamente anjo, para ver demônio, para ver seres espirituais, mas para discernir, para entender, Pai, como o Senhor tem trabalhado na nossa história. Nós queremos, Deus, pela tua graça, entendermos as tuas digitais do nosso passado, as tuas digitais do nosso presente, para que possamos confiar mais e mais que as tuas digitais, que a tua mão está guardando e construindo o nosso futuro. Eu quero te pedir, Deus, nos dá um nível de fé mais amplo, um nível de fé mais profundo, de tal modo que nós não precisemos de tantas garantias externas, nós não precisemos de tantas cláusulas, tantas assinaturas, porque nós teremos tanta experiência contigo que nós vamos confiar e apenas confiar, entregar e apenas entregar, descansar e apenas descansar em ti, Senhor. Eu te peço, libera uma porção de paz sobre o coração de todos que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, o seu like ajuda muito para essa transmissão chegar a outras pessoas. E eu quero te pedir também, se você foi edificado por essa palavra, coloca um comentário aqui embaixo. Eu quero ler o seu feedback. Para mim é uma alegria ver e entender, perceber como Deus falou contigo especificamente nessa palavra. Você pode colocar aqui, Thiago, essa parte aqui mais me chamou a atenção. Ou se não tiver uma parte específica, coloca um amém, um glória a Deus, né? Eu recebo essa palavra. O importante é que o Espírito de Deus fale contigo. E para mim é uma gratidão muito grande poder perceber e sentir como o Senhor tem transformado a sua vida através dos nossos devocionais. Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã aqui no YouTube. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.